Olá, meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Estamos aqui para o nosso primeiro encontro, né? Primeiro encontro de 2023. Não sei se você está assistindo agora ou mais para frente, mas de qualquer forma, a ideia, né, desse clube do livro da Linoca, Linoca é meu apelido, né? Principalmente da família. E a ideia é, então, que a gente já inicie o nosso ano cumprindo uma das nossas resoluções de ano novo. Normalmente, lá no dia 31 de dezembro, no dia 1º de janeiro, a gente escreve as nossas metas para o ano que inicia. E eu tenho certeza que você escreveu em algum lugar aí que você queria ler mais nesse novo ano. Então, eu vou te ajudar nesse processo. E ao longo de 2023, a gente vai ler 12 livros que eu vou ir escolhendo com muito carinho para ajudar você nessa caminhada, trazendo aí temas de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, para que você se torne uma pessoa melhor e que você consiga aí se tornar a capitã do seu próprio destino. E a gente começa, então, a nossa caminhada, a nossa jornada no dia de hoje, falando de vulnerabilidade. Eu vou trazer aqui um livro para vocês que eu acho fantástico, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Eu espero que você goste da leitura, é uma leitura super tranquila, super suave, assim, de ler, fácil, flui, que é uma maravilha. Então, se você ainda não tem o livro, providencie, peça emprestado, vá na biblioteca, né? Afinal, a gente vai ler ele em um mês, agora menos de um mês. Então, eu espero que você consiga ler para ir acompanhando as minhas reflexões e acompanhando as análises que eu fiz e que esse livro te ajude muito, assim como me ajudou, tá bom? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um mapa mental que eu criei para facilitar a nossa conversa, tá? O livro, né, como eu falei, é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Então, a Brené Brown, ela é uma autora, né, uma escritora, que ela fez uma pesquisa de muitos anos para entender e conhecer melhor o assunto, né, que é vulnerabilidade. Então, a gente começa aqui falando sobre o que é vulnerabilidade. Para facilitar, né, eu criei esse mapa mental. Se vocês quiserem, depois vocês coloquem lá no grupo do WhatsApp, que eu disponibilizo para vocês também. Então, a gente começa falando de vulnerabilidade. E aí, primeiro ponto que fica muito claro ao longo da leitura é que vulnerabilidade não é fraqueza. A gente precisa entender isso, porque isso é muito importante, tá? Quando a gente pensa em uma pessoa que está vulnerável, a gente já pensa que ela é fraca, né? Ela pede ajuda, ela se faz de coitadinha, mas não é, tá? Então, eu preciso aprender a assumir riscos, e quando a gente fala em riscos, né? A gente tem que entender que a vida é muito incerta. Então, a incerteza, os riscos e mesmo a exposição emocional que a gente enfrenta todos os dias não são opcionais. A gente, querendo ou não, a partir do momento que a gente abre os olhos todas as manhãs, a gente está, sim, sendo exposto aí emocionalmente, a gente está enfrentando, né, o risco de ser julgado, das pessoas não nos entenderem. Então, a vontade da gente assumir os riscos e da gente se comprometer com a nossa vulnerabilidade é que vai determinar o alcance da nossa coragem e a clareza do nosso propósito. Então, se eu tenho uma meta, mas eu não quero que o outro perceba que eu estou com dificuldade, eu não quero que os outros percebam que eu mudei de carreira, mas isso não está sendo fácil para mim, eu não estou sendo vulnerável, eu não estou sendo eu mesma e eu não estou pedindo ajuda se eu preciso, e isso vai dificultar, sim, a realização dos nossos projetos, das nossas metas, tá? Então, quando eu penso em proteção, né, porque a gente pensa em assumir riscos e na hora a gente já pensa que eu preciso me proteger disso, eu preciso me proteger de ser vulnerável, eu preciso criar aí uma armadura para que o outro não perceba que em alguns momentos a minha vida não é tão perfeita, tão linda quanto eu tento transparecer. Então, a medida do nosso medo e de isolamento em relação à vida tem a ver com essa proteção. Quanto mais eu me protejo, né, que não existe isso, mais eu acabo, então, me isolando e trazendo esse medo para a minha vida, o que dificulta, então, eu dar os próximos passos para a realização dos meus sonhos. Então, a gente fala aqui, né, ela fala no livro, né, de um arsenal de defesa contra a vulnerabilidade. Então, a gente mantém todos a uma distância segura e a gente acaba criando aí estratégias, saídas estratégicas para evitar que o outro perceba que a gente está vulnerável. Então, a partir do momento que eu
faço brincadeira com tudo, né? Que eu fico fazendo piadinha. Isso é uma forma de eu me defender. Uma ilusão nossa, mas a gente pensa que assim eu estou me defendendo do outro, e aí o outro não está percebendo que que eu estou sendo vulnerável, que eu estou com medo, que eu estou insegura. Então a gente sabe aquela pessoa que parece que está sempre de salto alto? Pois é, ela criou ali uma armadura, né, um arsenal de defesa para não parecer vulnerável. Só que a partir do momento que ela faz isso, ela perde uma oportunidade incrível de ser ela mesma, de trazer as contribuições que ela tem para o mundo, tá? Então a autora fala ali de dois grupos de pessoas, que um é o grupo de pessoas que têm um senso profundo de amor e de aceitação. Então elas acreditam que elas são dignas disso. E aí, a partir do momento que ela aceita isso, né, que ela entende que ela é digna de receber amor e de ser aceita, ela não se preocupa tanto com a opinião do outro, e ela passa, então, a ser uma pessoa mais autêntica, ela passa a trazer ela mesma para o jogo. Enquanto, por outro lado, a gente tem um outro grupo de pessoas que é aquele que luta para conquistar isso, para conquistar, então, esse amor e essa aceitação. E aqui a gente tem dois, né, grupos dentro desse grupo que eu considero aqui. Um deles é aquela pessoa que faz tudo para o outro para ser aceita e amada. Isso também não é legal, porque daí ela acaba deixando de viver a vida dela em função dos outros. E o outro grupo dentro desse é aquele que, de novo, né, sobe no salto, tá lá, né, narizinho empinado, mostrando que é tudo isso e muito mais, achando que isso vai fazer com que as pessoas respeitem, amem e aceitem mais ela, que acaba não acontecendo, porque isso acaba gerando uma falta de empatia, as pessoas já olham meio tipo, isso aí você acha, sabe? Então a gente fala que, a autora falou, né, que vulnerabilidade ela é um catalisador de coragem, compaixão e vínculos humanos. Então todas as conquistas, elas vêm dessa capacidade que a gente tem de se tornar vulnerável. Quando eu me torno vulnerável, eu não estou falando aqui que eu sou a coitadinha, eu não estou aqui choramingando, não, muito longe disso, vocês vão entender já já, tá? Ela vai explorando muito mais ao longo do livro esse assunto, mas a verdade é que quando eu sou vulnerável, isso mostra que eu tenho coragem, que eu tenho compaixão e que eu estou disposta a criar vínculos com outras pessoas. Nós não somos ilhas, né? E a partir do momento que a gente expõe, às vezes, a nossa dificuldade, o outro se identifica, o outro também traz as dificuldades dele para aquele momento, e com isso a gente vai criando vínculos mais verdadeiros, mais profundos. Então, sim, ser vulnerável é legal, não é uma coisa ruim. E a gente também fala aqui de vergonha, né? A autora fala lá, né, que a vergonha ela acaba afastando a nossa motivação. Quando a gente acha que errar não é uma opção, não tem como a gente aprender coisas novas, como a gente ser criativos e até mesmo inovador. Então, se eu fico aqui com medo de expor as minhas ideias, porque eu acho que o outro vai julgar aquela ideia, isso não vai me fazer ser uma pessoa melhor, isso não vai me ajudar, né, a ter mais confiança, e com isso eu acabo muitas vezes deixando cartas na mesa, né? A gente acaba tendo muito mais prejuízo do que vantagem para sentir vergonha. E eu quero que você volte lá na sua infância, né, e observe como é que era para você. Porque a infância é um lugar cruel, né, onde a gente sofre muito bullying, onde as pessoas ficam lá tirando onda com a nossa cara, tanto na família, né, quanto no colégio. E aí cada um se comportou de uma forma, mas eu sei que tem muita gente que vestiu lá, né, aquela armadura, se protegeu, né, até os dentes, para não deixar que o outro fale o que ele quer. E ao mesmo tempo também a gente tem aí um grupo que fica fazendo piadinha, fica brincando, e aí também ele não está sendo verdadeiro de fato. Então, ser em vez de saber exige uma atitude e disposição para se deixar ser visto. Então, a partir do momento que eu perco essa vergonha, eu começo a mostrar que sim, eu tenho muito a contribuir, que eu posso ser uma, né, uma contribuição incrível para as pessoas, para a sociedade, para o mundo, para o meu trabalho, enfim, né? Então a gente tem que tirar essa ideia, né, de que a gente não é bom o bastante. E é sobre isso, então, que a gente vai falar ao longo desse livro. E aí ela traz aqui algumas ideias que eu achei legal a gente já falar agora, porque se você não quiser assistir o resto do vídeo, aqui você já tem um ganho absurdo, tá? Que é que a gente precisa parar de esperar até a gente estar pronto ali, a gente estar perfeito, pronto, protegido, né, a prova de balas aí,
para entrar no jogo. Então, quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um projeto, muitas vezes a gente fica assim, ah, não, mas eu ainda não estou pronta para, né? E aí, em função desse não estar pronto para fazer algo, a gente deixa de fazer. E é isso que eu acho que a gente não deve, tá? Então, não existe esse estar pronto 100%, não existe, tá? Esse 100% não existe. Sim, viver é correr riscos. E eu quero que você pense nisso nos próximos minutos aí e nos próximos dias. Então, você pode estar sacrificando aí os seus relacionamentos e as oportunidades que você tem na sua vida em função desse não estar pronto. Então, se você está em um relacionamento, você nunca vai ter 100% certeza do que o outro está sentindo, de como o relacionamento de fato está, mas você precisa estar, então, vulnerável, aberto para ter esse relacionamento. Então, você pode estar desperdiçando aí os seus talentos, o seu tempo. Afinal de contas, você tem um dom, você tem um talento, mas você fica tipo, ai, não sei se eu estou pronta. E quando você faz isso, você desperdiça os seus talentos, os seus dons e também o seu tempo. Afinal, você podia estar até mesmo ganhando dinheiro com alguma coisa aí, mas você não tá porque você tá tipo, ah, não, quando eu estiver pronto eu começo, né? Você pode estar se privando as pessoas também de contribuições exclusivas que somente você pode dar. Afinal, cada um pensa de um jeito, cada um tem uma forma de ver o mundo, e a partir do momento que eu consigo trazer isso para fora, né, externalizar essas minhas ideias, externalizar o que eu penso, o que eu estou sentindo, eu consigo fazer primeiro que as outras pessoas também se sintam mais confiantes, mas mais do que isso, eu consigo às vezes resolver um problema que a pessoa está lá um tempão lá tentando resolver e não consegue, porque ela pensa diferente de você. Então, o medo de falhar, ele acaba te impedindo de ter novas e extraordinárias experiências, né? Então, assim, ah, não, eu não vou aprender a esquiar porque eu vou cair. É óbvio que tu vai cair. Todo mundo, quando começa, vai cair. Patinar no gelo, patinar normal, enfim, né? Então, você acaba deixando de viver coisas incríveis por medo. E é isso que eu não quero que você sinta, tá? Que você não se arrependa lá no final de não ter feito, porque estava com medo, por não estar pronto o suficiente. Então, não deixa o medo de julgamento, né, e de críticas te barrarem. Ouse aparecer e deixar que te vejam. Viva com ousadia. Então, vamos lá, né? Qual é o grande problema disso tudo? O grande problema disso tudo é que, como a gente julga muito os outros, a gente acaba com medo que os outros estejam nos julgando. Mas, sinceramente, as pessoas têm muito mais com o que se preocupar do que com você estar com um shortinho curto e com celulite. Afinal, hoje em dia, quem não tem, né? São muito poucas pessoas. Mas a gente fica, às vezes, ah, não, eu não vou para a praia porque eu não tenho corpo para ir para a praia. Corpo tu tem, né? Todos nós temos um corpo. A gente está caminhando, a gente tem um corpo. Só que a gente fica nessas de tipo, ah, não, porque o outro vai me olhar, vai me julgar, vai isso, vai aquilo. E não é o que a gente quer, né? Então, a gente precisa ressignificar isso. Então, esse, para mim, é o ponto mais importante do livro, já está lá na introdução da Brené, tá? Ela foi incrível trazendo esse ponto já no começo. E aí ela fala, né, que a gente precisa ser pessoas plenas. Então, não é que eu não vou ser vulnerável, eu vou, né? Não é que eu não vou, que eu vou ser perfeita, eu não vou ser perfeita, ninguém é perfeito, né? Então, a gente pensa assim, tipo, nem Jesus agradou a todos, quem pensa que você é para agradar, né? Então, deixa eu só ver se eu consigo melhorar aqui essa nossa apresentação. Só um segundo, não fujam, que eu quero ver se eu consigo. É, não, mas vai ficar assim mesmo. Tá, a gente vai continuar assim. Eu espero que tenha ficado bom, tá? Senão nas próximas reuniões a gente melhora isso. Então, esses 10 sinais, né, de uma vida abundante, dessas pessoas que são plenas, esses 10 sinais eu trouxe aqui para vocês que eu achei muito importante, tá? Então, eu sei, você vai precisar de um pouquinho de paciência, a gente tem bastante coisa para conversar hoje, mas eu prometo que, né, eu vou colocar o tempo ali para cada tema para você ir pulando se precisar. Então, sinal número 1, cultive a autenticidade. Então, se liberta do que os outros pensam. Esquece o outro, né? Esquece o que o outro pensa e seja autêntico, seja verdadeiro, principalmente com você mesmo. 2, cultive a autocompaixão. Se liberta do perfeccionismo,
para de se dar chicotada, né? Chibatadas. Você não é uma escrava, você não vive lá na Idade Média, onde qualquer erro era, né, autopunido. Então, tenha mais autocompaixão por você. De novo, né? Volta e meia eu falo que a gente precisa nos tratar como se fosse nosso melhor amigo. Nosso melhor amigo, a gente não fica lá julgando, fica? Tá, às vezes fica, mas no geral a gente tenta ser mais gentil quando vai falar. E eu quero que você faça isso com você. Então a gente precisa cultivar aí um espírito flexível, se libertar aí da monotonia e da impotência. Ai, parar daquele marasmo de ficar ali no lugar porque ali é confortável, né? E, na verdade, confortável não tem nada, mas a gente criou a ilusão de que quando eu estou num lugar que eu conheço, aquilo é confortável para mim. Então, tenha um espírito flexível, se liberte aí do mais do mesmo, né? E arrisca, né? Tenta buscar coisas novas, aprender coisas novas. Então, cultivar a gratidão, né? Isso aqui tá me incomodando. Eu não consigo tirar. Então, assim, cultivar a gratidão. Outro ponto aqui, fundamental, não deu certo. Então, cultivar a gratidão e a alegria. Se libertar do sentimento aí de escassez e do medo do desconhecido. Então, quantas vezes, né, eu tenho o sentimento de que eu não sou boa o bastante. Mas sim, eu sou. E agradecer pelo que a gente já tem. Agradecer pelo que a gente tem faz com que a gente atraia mais, né? E parar com esse medo do desconhecido também. A gente precisa, se a gente quer ter uma vida diferente, a gente precisa fazer coisas diferentes, a gente precisa agir de forma diferente. Então, já dizia, eu acho que era o Einstein, né? Eu não lembro. Enfim, que se eu tento fazer sempre do mesmo jeito, o resultado não vai ser outro. Então, cultivar a intuição e a fé, se libertar da necessidade de ter certeza, né? A gente muitas vezes fica ali, não, eu só vou quando eu tiver certeza de que aquilo vai dar certo. Então, enquanto eu estou fazendo isso, eu estou perdendo oportunidades, eu estou perdendo de ter uma vida diferente de fato. Então, cultivar a criatividade, se libertar da comparação. Às vezes, aquela ideia que para nós parece boba, ou aquele conhecimento que para nós parece tão banal, é o que o outro está precisando. E tu ficou ali de boca fechada, né? Boquinha de siri, porque tu estava com medo de ser julgado, com medo de ser comparado, ou ficar se comparando com o outro. Ah, o outro é mais criativo, então eu não vou dar ideia. Não faz isso, tá? Cultivar o lazer e o descanso. E aqui é outra coisa muito importante, né? Se libertar aí da exaustão como símbolo de status e da produtividade como fator de autoestima. Ah, eu só me sinto bem se eu estou sendo produtiva, né? Eu só me sinto uma pessoa melhor se eu estou ocupada, se eu estou trabalhando. Não, o lazer também é importante. E as pessoas, né, que têm as pessoas plenas, as pessoas que são vulneráveis, ela tem esses momentos, elas conseguem criar esse espaço. Então, cultivar a calma e a tranquilidade também, né? Se libertar da ansiedade como estilo de vida. Então, hoje é muito comum, né? Ah, não, eu estou sempre atrasada, eu estou sempre correndo para lá e para cá. E se eu não estou fazendo isso, tem algo errado. Não. Então, se liberta aí dessa ansiedade, cultiva a calma, a tranquilidade, cultiva tarefas relevantes, né? Se liberta de dúvidas e suposições. Então, beleza, isso aqui é importante para mim, eu quero fazer isso, vai lá e faz. Não fica tipo, ai, mas será? Ai, mas eu acho que o outro vai pensar não sei o quê. O outro está com as preocupações dele, tem os problemas dele lá e não está aqui vivendo em função de ti, né? Então, você não é o sol. Não, você não é a Terra, né? Que o Sol fica girando. Enfim, deu chute aqui. Mas então você não é o centro do mundo. Para de ficar pensando que o outro está mais preocupado com a sua vida do que com a dele. E por fim, né? O 10º sinal é cultiva risadas, música e dança. Então se liberta da indiferença e de estar sempre no controle. Isso é tão cansativo, né? Então dá risada, dança, canta, não importa se tu canta mal, não importa se você dança mal, faça, tá? Daí eu trouxe aqui algumas citações relevantes que também eu achei legal a gente falar sobre isso, porque isso pode te ajudar no dia a dia. Então, primeiro ponto, né? Viver plenamente quer dizer abraçar a vida a partir de um sentimento de amor próprio. Isso significa, então, cultivar coragem, compaixão e vínculos
suficientes, né, para acordar de manhã e pensar. E aí é que eu quero que você internalize essa frase, tá? Não importa o que eu fizer hoje ou o que eu deixar de fazer, eu tenho meu valor. A gente não vai ter o dia perfeito, nunca vai ser perfeito, mas a gente tem valor, a gente está fazendo o nosso melhor naquele dia. E se não tiver, amanhã é um novo dia, e amanhã você pode tentar de novo, e depois de novo, de novo. Você tem sempre uma oportunidade nova, uma página em branco para começar de novo, para tentar fazer diferente. Então, quando a gente vai para a cama à noite, a gente pode dizer, né? Sim, eu sou imperfeito, vulnerável, e às vezes eu tenho medo, mas isso não muda a verdade de que também sou corajoso e merecedor do amor e da aceitação. Então, sim, mesmo sendo imperfeito, eu sou muito bom. Mesmo eu sendo imperfeito, eu sou perfeito para alguém, né? Na verdade, para os nossos pais e para os nossos amigos, a gente acaba sendo, de certa forma, muito melhor do que a gente imagina. A gente acha que a gente é muito menos do que de fato a gente é. Então, amor e aceitação são necessidades irredutíveis de todas as pessoas. Então, a gente foi concebido para criar vínculo com os outros. Isso é o que dá sentido e significado para a nossa vida. Então, a ausência de amor, de aceitação e de contato sempre leva ao sofrimento. E aí a gente pode pensar, né? A gente saiu agora de uma pandemia, de um isolamento social violento, né? Foi muito tempo de isolamento. E isso fez com que muitos de nós sofressem, né? Desenvolvesse aí ansiedade, síndrome do pânico, depressão e tantas outras coisas em função disso. E essa insegurança que a gente tem, de certa forma, acaba vindo também em função desse isolamento. Então, a gente precisa, assim, de amor, de aceitação, de contato, né? Criar vínculo com outras pessoas. E sim, tudo isso estava na introdução do livro, que para mim é um lugar assim onde a Brené Brown trouxe uma série de informações super importantes e que eu queria compartilhar com vocês. Agora a gente chegou então no capítulo 1. Falei que hoje a gente ia falar de 2 capítulos, né? Então o capítulo 1 o título é Escassez por dentro da cultura de não ser bom o bastante. E aqui eu tenho certeza que você vai se identificar com muitas coisas que eu vou trazer. Primeiro ponto é uma pergunta, né, que ela faz lá no livro, que é se a gente está cercado de narcisistas. A gente vive hoje num mundo onde a gente tem muitas redes sociais, onde as pessoas criam um personagem que não é real e elas querem, então, trazer essa ideia de grandeza, essa necessidade gritante de admiração que as pessoas têm, faz com que elas criem um personagem, faz com que elas só se exponham, só se mostrem quando elas estão com o cabelo perfeito, com a roupa perfeita, com a maquiagem perfeita. E eu quis trazer isso aqui hoje para vocês, né? Porto Alegre hoje está bem calor. E eu pensei, eu ia lá tomar banho, arrumar o cabelo, fazer, né, maquiagem e tudo. Eu pensei, não, mas vamos falar de vulnerabilidade, então eu também vou estar me mostrando como eu sou, né, num domingo, e não como eu me arrumo para fazer uma apresentação, para ir para uma reunião. Então, falta de empatia, a gente tem muita falta de empatia nas pessoas, e nós também, né, acabamos nos tornando antipáticos, né? A gente deixa de ser empático. E aí a causa maior para narcisismo exagerado aí, para a gente trazer esse personagem que a gente cria nas redes sociais, muitas vezes é o medo da humilhação, é o medo do julgamento, é o medo de não ser bom o bastante, né? Então, a gente vai analisar aqui, a Brené analisou, né, para nós, o narcisismo pelas lentes da vulnerabilidade. Então, a gente tem aqui, primeiro ponto, identificar modelos de comportamento. Como é que uma pessoa narcisista se comporta, né? Como é que a gente faz quando a gente tem medo da humilhação de ser alguém comum? Sim, porque na verdade esse narcisismo todo vem disso, né? A gente vive hoje num mundo que nos mostra uma vida perfeita, as pessoas têm vidas extraordinárias, estão sempre viajando, estão sempre indo para restaurantes novos, diferentes, e a gente acaba tendo medo, muitas vezes, né, de ser alguém comum. Não tem nada de errado em ser comum. Mas claro que a gente pode viver uma vida extraordinária sim, não tem nada de errado nisso, desde que a gente não viva essa vida só pensando no julgamento do outro. Então, o receio de nunca se sentir bom o bastante para ser notado, amado, aceito, ou para perseguir um objetivo, faz com que a gente acabe se tornando pessoas narcisistas. Então, observa aí, né? A vida comum, a gente tem a visão de que é uma vida sem sentido.
E aqui a gente começa a observar esse comportamento desde as crianças nos dias de hoje, né? A gente cresce aí num ambiente de reality shows, né? De culto à celebridade, onde tem uma mídia social, né? Sem controle, que traz aí a mensagem de que o meu valor é dado pela quantidade de pessoas que curtem as minhas postagens no Facebook, no Instagram, pelo número de seguidores que eu tenho, pela quantidade de views que eu tenho nos meus vídeos do YouTube, por aí vai. Então, não, a vida comum não é uma vida sem sentido, mas a gente tem que parar, então, com essa visão de que a vida do outro é 20 vezes melhor que a nossa. Porque, sim, ele também sofre de depressão, sofre de ansiedade, ele também tem o dia de cabelo ruim, ele também tem medos e inseguranças que nem nós. Só que ele só mostra nas redes sociais o que ele quer mostrar. Então, enquanto você acreditar que a vida das redes sociais é uma vida real, você vai sim ter todo esse sofrimento, você vai sim se sentir não bom o suficiente, e eu não quero, e a Brené Brown também não queria que você se sentisse assim. Então, a gente acreditar que o que a gente está fazendo tem importância é diferente de ser extraordinário. Ideias de grandeza para aliviar a dor de sermos tão comuns e inadequados acaba gerando mais dor e mais isolamento. Então, a partir do momento que eu fico tentando ser grande, eu fico tentando ser incrível, extraordinário, eu acabo me isolando mais, porque daí o dia que o meu cabelo não tá legal, o dia que eu não tô com grana para ir naquele restaurante badalado, ou que eu não tô a fim de sair, eu não tenho nada de bom para contribuir com os outros. Então, sim, o que você faz é importante, mas você não precisa ser extraordinário, pelo menos não o tempo todo. E aí, algumas reflexões, algumas perguntas que a Brené trouxe ali no livro, eu achei legal também de trazer aqui para nós, são as seguintes, né? Quais são as mensagens e expectativas que definem a sociedade em que a gente vive? Como a cultura social influencia nos nossos comportamentos? É o que eu estava falando, né? Você entra nas redes sociais, todo mundo tem cabelo bonito, né? Todo mundo tá maquiado, mas muitas vezes é filtro, né? Então, assim, isso acaba moldando a nossa sociedade, moldando a forma como a gente se comporta em função dessas redes sociais, dessa exposição exacerbada que a gente tem nos dias de hoje. Então, de que maneira as dificuldades que a gente enfrenta produzem comportamentos cujo objetivo principal é nos proteger? Então, de novo, né? Tu faz uma piadinha, né? Tu faz uma brincadeirinha ali para se proteger em função da dificuldade que tu está vivendo. Então, ou a pessoa traz aquilo de uma forma paródica, né? De uma forma divertida, como se não estivesse sofrendo. E aí ela deixa, né? A vulnerabilidade, ela bota lá no fundo do baú, enche de mecanismos de defesa, né? De comportamentos falsos até para se proteger. Como os nossos comportamentos, pensamentos e emoções estão relacionados à vulnerabilidade e à necessidade de um forte sentido de valorização. Então, eu preciso mostrar que eu sou tudo isso e muito mais, e em função disso, às vezes eu crio um personagem, eu deixo de expor o que eu tenho de ideias para não fazer com que o outro pense, ela não é tudo isso, né? Então, escassez, o problema de nunca ser bom o bastante. Isso aqui também para mim foi um ponto chave assim no livro da Brené e vira uma chave na nossa mente aqui que a gente precisa olhar com carinho. Então, se eu começo aqui falando para você nunca sou o bastante ou nunca tenho o bastante, eu tenho certeza que você vai preencher essa lacuna com uma penca de coisas que você não é bom o bastante, que você não tem o bastante, e essa hiperconsciência da falta nos prejudica. Isso não é uma coisa boa, tá? Então, tudo, de segurança e amor, até dinheiro e recursos, passa por uma sensação de inadequação ou de falta. Então, a gente está sempre sentindo que falta alguma coisa. Porque quando eu conseguir comprar o meu apartamento, aí sim as coisas vão se resolver, né? Eu vou ter contas menores e a minha vida vai ser melhor. Aí você vai lá e compra o apartamento. Mas aquela sensação não muda. Porque daí tem que trocar de carro, né? Ou nos relacionamentos, né? Você vê que a sua amiga, o marido é super amoroso, super atencioso com ela, e você olha para aquilo, e aí você olha para o seu relacionamento e pensa, o meu é uma merda. Desculpa o termo, né? Mas não é uma merda. É que, na verdade, para você, talvez aquele modelo de relacionamento seja melhor. Ou você não está cultivando o seu relacionamento, afinal, você não quer se sentir vulnerável, da mesma forma que a sua amiga faz.
Então, comparação com modelos de perfeição inatingível é propagado, né, nas mídias, ou a gente tem aí uma visão ficcional do quanto alguém próximo a nós já conquistou. Então, você olha para a vida da fulana, né? Porque a fulana só mostra o que ela quer, ela não mostra os bastidores, ela não mostra que teve um dia lá, deu tudo errado, mas no final ela conseguiu, né? Respirou fundo e conseguiu contornar aquele problema. A gente tem, então, a visão de que o que está na mídia é real, né? Então, a pessoa não tem dia de cabelo ruim, a pessoa não tem problemas, a vida dela é perfeita e você busca aquilo, se compara com aquilo e acaba se frustrando. Ou então, você olha para a vida da sua amiga e acha que a vida dela é melhor que a sua e às vezes não é tudo isso, tá? Ela vai te mostrar de novo o que ela quer que você veja. Então, comparação com o passado editado pela nossa mente também é outro problema. Eu olho para o meu passado e eu me lembro de quando, né, as minhas amigas eram não sei o que lá, e aí, ai, como era bom naquele tempo. Mas naquele tempo não era bom também, tu também reclamava, também era ruim, também tinha dificuldades, desafios, mas tu criou uma visão, né, editada pela tua mente, né, utópica ali, você vive, né, olhando para o passado e achando que era, ó, que maravilha. Então, assim, esse problema de nunca ser bom o bastante, você precisa ter um alerta ali ligado. Parar de se comparar, tá? Isso é fundamental. Então, qual é a fonte dessa escassez toda? A gente tem aqui a vergonha, né? Desvalorização e humilhação, enraizadas, então, na comparação e despedaçadas pela motivação. Vocês vão entender isso já já, tá? Mas, então, a partir do momento que eu tenho vergonha, eu acabo tendo esse sentimento de escassez. Então, o medo do ridículo e a depreciação são usados para controlar as pessoas e mantê-las na linha. Então, a partir do momento que eu tenho medo de ser diferente, eu estou na linha, eu estou sendo igual a todo mundo. E aí, com isso, eu não tenho vergonha, né? Todo mundo comprou o tênis X lá, quando a gente é criança, tem muito isso. Pois só eu não tenho aquele tênis. Nossa, que vergonha. Aí tu começa a incomodar a mãe, incomodar, até ela comprar o tal do tênis. Aí quando tu comprou o tênis, daqui a um pouco é a mochila, não sei das quantas. E isso é desde que a gente é criança e o resto da vida inteira. Que a gente está sempre tentando entrar naquela caixinha e ser igual a todo mundo. Então, outra coisa que a gente precisa ter muita atenção é de parar de ficar apontando culpados, né? Ah, minha vida não é perfeita, porque quando eu era criança, meu pai fez não sei o quê. Ah, porque o meu marido não sei o que. Não, não é o outro, né? A culpa é sempre nossa, a autorresponsabilização. Ela não falou aqui, mas eu estou trazendo porque a gente precisa sempre assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Então, o valor das pessoas ele está ligado ao sucesso, à produtividade e à obediência. Mas será que o fracasso também não é uma forma de eu ter valor? Então, assim, as pessoas começam errando. Ninguém já nasce com dente e andando, caminhando, né? A gente aprende caindo, a gente começa a ter, os dentes começam a nascer, o cabelo começa a crescer, mas ninguém nasceu perfeito, pronto. Então, por que que a gente hoje espera isso de nós? Então, se eu vou começar uma carreira nova, se eu vou começar a aprender uma coisa nova, eu não vou ter sucesso desde o começo. Então, parar com essa ideia, né, de que precisa ser tudo perfeito sempre. Humilhações e linguagem abusiva são frequentes também. As pessoas, para se sentir mais, né, elas sobem na escadinha e apontam o dedo, te criticam, te humilham, mas isso não torna ela uma pessoa melhor e nem te diminui. Te diminui porque tu deixou, né? Se tu deixar, ferrou. Mas a partir do momento que tu olha para aquilo e diz, ah, tá bom. Esse é o teu ponto de vista, né? Não é o meu. Perfeccionismo também é outra coisa que acaba nos trazendo essa vergonha. Porque se eu não estou perfeita, se as coisas não são perfeitas, para mim não tá bom. Então eu tenho vergonha de expor isso, eu tenho vergonha de mostrar a coisa X, Y, Z, e aí isso acaba sendo um problemão para mim, né? E favoritismo também. Eu olho e vejo que o meu colega é o favorito do chefe, então eu acabo tendo vergonha até de expor a minha ideia, porque penso que o outro vai achar que é ruim. Comparação, outro ponto aqui, né, que é fonte de escassez. Competição e disputa o tempo todo, né, tanto velada quanto abertamente, é um problemão. A criatividade ela acaba sendo sufocada, porque eu olho para a ideia do outro e penso, ah, a ideia dele é muito melhor que a minha. E aí eu não exponho a minha ideia. Eu guardo ela na gaveta para não ser julgada. Então as pessoas elas são confinadas a padrões estreitos em vez de serem valorizadas
pelas suas contribuições e talentos específicos. Então, o fato de eu ser diferente deveria ser valorizado, mas a partir do momento que eu me comparo com o outro e vejo que eu sou diferente daqueles padrões que foram definidos lá pela sociedade ou na empresa, eu acabo me sentindo desvalorizada, eu acabo me sentindo menos, né? E acabo não me sentindo boa o bastante. Então, as pessoas também, outro ponto aqui é a padronização, né, de comportamentos e habilidades. Então, se eu me comporto diferente, eu estou errada, tem algum problema. Desmotivação. Então, quando eu tenho medo de correr riscos ou de tentar coisas novas, isso também acaba me gerando essa, né, essa escassez. É mais fácil eu ficar quieto, né, do que eu compartilhar ideias, histórias, experiências, porque eu sempre vou achar que a do outro é melhor. Impressão de que ninguém está realmente prestando atenção ou escutando, que nem agora, né? Eu tô aqui há um tempão falando contigo e eu posso estar pensando, tipo, ela nem tá olhando mais, ela já até foi embora. Mas não, se aquilo te atraiu, se aquilo te ajuda de alguma forma, você vai assistir, você vai prestar atenção. Então, se for contribuição, a pessoa vai assistir, vai prestar atenção. Se não for, beleza, ela que vai embora e para de ficar ali julgando, ficar ali, tipo, que saco, né? Então, todos estão se esforçando para serem vistos ou ouvidos, e as redes sociais nos mostram cada vez mais isso, né? E quando eu sinto que o outro não está me vendo, não está me ouvindo, eu me sinto, assim, desmotivada. Então, o oposto de viver em escassez não é cultivar o excesso. Esse aqui é outro ponto super importante. O oposto de viver em escassez é eu ser e ter o suficiente, é a plenitude. Então, enfrentar a incerteza, a exposição e os riscos emocionais, sabendo que eu sou boa o bastante. Então, beleza, eu vou ter dificuldades, sim, eu vou, né, ter incertezas, eu vou ter riscos emocionais quando eu me exponho, mas ainda assim eu sinto, eu sou boa o bastante e eu vou expor porque isso pode ajudar alguém, né? Que nem agora, eu tô aqui suando, porque tá um calorão, e tô aqui me expondo para ajudar vocês. Então, elementos mais raros em uma sociedade da escassez são disposição para assumir a nossa vulnerabilidade, né? E a capacidade, então, de abraçar o mundo a partir da autovalorização e do merecimento. Então, eu não preciso que o outro me valide, eu não preciso mais da estrelinha na testa, da estrelinha no caderno da professora, dizendo parabéns, você executou a sua tarefa muito bem. Não, eu preciso me autovalorizar, eu preciso sentir esse merecimento em mim. E aí, claro, mais para frente a gente pode explorar melhor esses assuntos, mas de qualquer forma a gente precisa estar disposto a assumir a nossa vulnerabilidade. Então, sim, eu preciso de ajuda, sim, nem sempre, né, eu vou conseguir fazer sozinha, e tá tudo bem, não tem problema nenhum nisso. Então, a gente chega agora no segundo capítulo, que é derrubando os mitos da vulnerabilidade. A gente tem aqui, então, 4 mitos que a Brené trouxe de uma forma muito legal no livro. Então, se você ainda não leu, depois vai lá e lê. Eu trouxe alguns pontos, né, alguns tópicos que eu achei importante trazer, mas talvez você leia e tenha outra visão. E tá tudo certo. Compartilha depois com a gente lá no grupo do WhatsApp também, que vai ser bem legal. Então, mito número 1, vulnerabilidade é fraqueza. Já falei um pouco sobre isso, né? Mas vamos de novo, vamos lá, né? Então, quando eu penso que ser vulnerável é um problema, uma fraqueza, eu perco muito, mais do que eu ganho. Então, consideramos vulnerabilidade algo ruim, julgamos e criticamos, né, as pessoas que se permitem ser vulnerável. Então, sentir é estar vulnerável. Se eu amo alguém, se eu gosto de alguém, eu estou sendo vulnerável. Eu não tenho como ter certeza do sentimento do outro, né? Eu abro mão das minhas emoções por medo, às vezes, de que o custo seja muito alto e eu acabo, então, me afastando, né, da única coisa que dá sentido para a vida, que é sentir. Sentido para a vida é sentir, né? Então, se sentir é estar vulnerável. Se eu amo alguém, eu posso sim ser magoada, eu posso sim ser traída, ser decepcionada, mas eu não quero ser amada também? Não existe isso. A gente precisa sentir para viver, né? Então, eu sinto calor, eu sinto frio, mas eu também sinto amor, eu também sinto vergonha de vez em quando e tá tudo bem. Mas sentir, então, é estar vulnerável. Então, vulnerabilidade é o berço das emoções e das experiências que a gente almeja. Então, se eu tenho o sonho de ser milionária, eu preciso estar vulnerável para chegar lá. Eu preciso sentir as coisas. Eu não posso ser uma máquina. Quando a gente é vulnerável, então é que nasce o amor, a aceitação, a alegria, a coragem, a empatia, a criatividade, a confiança e a autenticidade. Me diz,
Você não quer ser feliz? Você não quer ser amado? Aceito? Você não quer se sentir confiante, né? Ser autêntico? Você olha para o outro e bate palminha quando ele é assim, né? Mas quando chega na sua vez, não, eu não quero ser vulnerável. E aí você perde tanta coisa fazendo isso. Então, quando, né, vulnerabilidade é incerteza, é risco, é exposição emocional. E aí o melhor, né, que nem eu falei antes, o maior exemplo de vulnerabilidade é amar. Você consegue imaginar sua vida sem amar ou ser amado? Mas ao mesmo tempo que você quer ser amado, você não ama. Ou você ama pela metade, né? Você só expõe o sentimento até um ponto onde você não faça papel de boba, onde você não passe por ridícula. Pois é. Então, o maior exemplo de vulnerabilidade é amar. E eu acho que todos nós queremos amar e ser amados, tá? Então, exibir a nossa arte, vamos supor que você pinta lindamente, ou você escreve muito bem, e você expõe o que você faz. Isso você vai fazer sem garantia de aceitação ou apreciação. Isso também é se colocar nessa posição de vulnerabilidade. Então, se você tem aí um dom, se você começou uma carreira nova, está com vergonha de expor, porque, o que meus colegas vão falar? O que as pessoas vão pensar disso? Você está perdendo. Você não está ganhando nada, você está só perdendo. Se entregar a momentos felizes da nossa vida também é outra forma de vulnerabilidade. Você não sabe quanto tempo vai durar isso, né? Você não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, mas hoje, se você está feliz hoje, sinta isso, né? Expõe isso. Não fica com vergonha, não fica querendo controlar até onde eu posso. Não, para com isso. O grande perigo, então, é enxergar os sentimentos como fraqueza. Se a gente quiser recuperar a parte essencialmente emocional da nossa vida, reacender a paixão, né? Retomar os nossos objetivos, a gente precisa aprender, né, a assumir a nossa vulnerabilidade e acolher as emoções que resultam disso. Então, a melhor maneira de começar é definindo, reconhecendo e compreendendo a vulnerabilidade. Então, se eu quero ter mais paixão na minha vida, eu preciso trazer essa vulnerabilidade à tona. Porque enquanto eu for uma máquina, enquanto eu for ali, né, a pessoa que não expõe os sentimentos, não expõe as emoções, que não, né, não tem como ser feliz, não tem como ter paixão, não tem como nada, né? Então, vulnerabilidade, na verdade, é verdade, né? É coragem. É desconfortável, mas nunca vai ser uma fraqueza. Então, a sensação de estar vulnerável é como você ficar nu no palco e esperar por aplausos em vez de deboches. Então, quantas vezes, né, a gente, quando vai fazer uma apresentação e tá com vergonha, nervosa, as pessoas pegam e dizem assim, imagina todo mundo pelado. Isso é uma forma de colocar o outro também na vulnerabilidade e fazer com que você consiga relaxar naquele momento, se apresentar do jeito que você realmente quer, sabe? Então, algumas reflexões aqui que a gente trouxe também, que a Brené Brown trouxe, que eu achei legal, quantos de vocês se esforçam para não ficar vulnerável, por associar, então, a vulnerabilidade à fraqueza. A partir de hoje, esquece isso, ser vulnerável é ser corajoso, não é ser fraco, tá? Quando vocês viram as pessoas passarem pelo palco, se expondo, ficando vulneráveis, né? Quantos de vocês acham que elas são corajosas? Então, você vai assistir uma peça ou vai participar de um congresso na área de atuação sua e você vê a pessoa lá falando, né? Falando. E você olha e diz, essa tem coragem. Eu não teria coragem de fazer isso. Por que para ela isso é bom? A gente gosta, então, de ver a vulnerabilidade, a verdade transparecer nas outras pessoas. Mas a gente tem medo que elas vejam isso em nós. Então, a gente teme, né, que a nossa verdade não seja suficiente, que o que a gente tem para oferecer não seja o bastante, né? Sem os artifícios, sem a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Então, que nem agora, né? Eu estou aqui falando com vocês, e aí a gente fica ensaiando, pensando, porque a gente acha que o jeito que a gente fala, o jeito que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente expõe não é bom o bastante. Então, a gente quer testemunhar. Eu quero testemunhar. Calma aí. Quero testemunhas a sua vulnerabilidade. Sim. Eu quero testemunhas para a tua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Então, a vulnerabilidade é coragem em ti.
em mim é fraqueza. Se eu for vulnerável, eu sou fraca. Essa é a visão que a gente tem, né? Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas eu sou repelida pela minha. Então, quando eu sou vulnerável, eu me sinto muito mal. É o fim, né? É o fim do mundo, fim dos tempos, né? Então, o que você tentaria fazer hoje se você soubesse que não iria falhar? Pensa aí um pouquinho, né? Quantas vezes você deixa de fazer, que vá que dê errado, mas e se der certo, né? Você deixou de fazer igual. O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Então, mesmo fracassando, tem coisas que ainda assim valem a pena ser feitas. Por quê? Porque eu fracasso hoje, mas a cada fracasso, né? Já dizia Napoleão Hill, mais perto eu tô do sucesso. Então, se eu não fracassar, se eu não tentar, de que vale a vida? Então, o desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajoso a cada vez. Então, cada vez que eu me exponho, eu vou me tornando mais corajoso. Eu vou vendo, não morri. Olha que legal. Não foi tão difícil assim. Parecia que era pior. E o resultado de viver, então, com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Então, quando eu vivo com ousadia, é muito mais fácil. Vocês vão perceber, né, quando vocês realmente começarem a viver isso, que é mais fácil eu ser eu mesma do que eu ficar tentando ser o que o outro espera de mim. Então, oração da vulnerabilidade, né? Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Muito importante isso também, tá? Então, a gente vai para o mito número 2. Vulnerabilidade não é comigo, né? O que eu faço quando eu me sinto emocionalmente exposto? O que você faz? Então, quando você se sente emocionalmente exposto, você faz o quê? Você vai lá e faz piadinha? Você vai lá e se defende, já sai atacando o outro? Como é que você se comporta quando você se sente muito desconfortável e inseguro? Você está disposta a correr riscos emocionais? Sentir é isso, né? Você está sempre correndo riscos. Viver é correr riscos, né? Você está caminhando na rua, o carro perde o controle e sobe na calçada. E aí? Isso é correr risco. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode, né? Então você pode falar alguma coisa e alguém dá risada. Ou você pode falar alguma coisa e ser ovacionado, as pessoas levantarem, baterem palmas, acharem aquilo extraordinário. Mas você nunca vai saber se não correr o risco. Então, experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que a gente tem é como a gente vai reagir quando a gente for confrontado com a incerteza, com o risco e com a exposição emocional. Então, você vai sofrer com tudo isso, independente de você querer ou não. A questão é como você vai se comportar com isso. Qual vai ser a sua reação? Mito número 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Aí aqui a gente entra de novo nas redes sociais, né, com muito mais clareza, né? Vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Então, não, a superexposição, a catarse, o se desnudar indiscriminadamente não é vulnerabilidade. Isso é exagerado, né? E é o que a gente vê hoje. As pessoas mostram desde o momento que acordam até o momento que vão dormir 100% do que acontece. E elas acham que isso é ser vulnerável. E aí, a vulnerabilidade, ela tem a ver com compartilhar os nossos sentimentos e as nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Outro ponto importante, né? Não é tudo para todo mundo. Para a pessoa X, eu exponho Y. Para a pessoa Z, eu exponho W na 20ª potência. Não, na 20ª potência não, né? Mas eu exponho mais. Então, é isso. É a gente compartilhar os nossos sentimentos e as nossas experiências com as pessoas que merecem isso. Então, não é eu mostrar tudo para todo mundo o tempo todo. Ah, minha vida é um livro aberto. Quantas vezes a gente diz isso? Fica mais fácil eu mostrar tudo, né? E não deixar espaço, brecha para o outro analisar. Só que não. Então, expor a nossa alma na primeira vez que a gente encontra alguém pode ser uma forma de desespero, de carência afetiva, necessidade de atenção. Mas isso não é vulnerabilidade. Então, não é porque eu falo tudo para todo mundo que eu estou sendo vulnerável, pelo contrário, né? A vulnerabilidade sem limites, ela acaba até levando à falta de empatia, desconfiança e isolamento. As pessoas olham e dizem assim, mas tá se achando, né? A pessoa acha que eu nasci para ficar só vendo tudo que ela quer me mostrar.
A vida dela é mais importante do que a minha, segundo essa pessoa que fica lá e se expondo ao extremo. Então, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Então, quando eu me exponho demais, eu não estou sendo vulnerável, pelo contrário. Eu exponho demais para que o outro não tenha brecha para me julgar. Eu já estou me julgando, eu já estou mostrando tudo ali e está tudo certo. Então, não. Então, essa vulnerabilidade total, exacerbada, é outro ponto que precisa de atenção. Vamos ver por que eu estou fazendo isso. Confiança, né? Aqui a gente falou, né? A Brené falou que a gente vai expor, né? Que a gente vai ser mais vulnerável com pessoas que a gente confia, em situações que a gente confia. Então, como é que eu sei se eu posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Como é que eu sei se alguém vai trair minha confiança? Como é que eu desenvolvo a confiança nas pessoas? Então, vamos lá, né? Não existe um teste de confiança. Isso é um processo lento que vai acontecendo com o tempo. Então, ela fala lá no livro, né? Dá o exemplo da filha dela. Acho que era a filha. Contou uma coisa para uma amiguinha e não queria que os outros soubessem. Só que aí, essa amiguinha acabou compartilhando aquela informação com outras pessoas e ela ficou muito chateada. Na verdade, a questão é, eu compartilho X, né? Vou lá compartilhar uma informação boba. E aí eu vou observar. Ah, a pessoa não contou para ninguém. Pô, legal, tá. Aí tu tenta, vai de novo, né? Compartilha mais um pouquinho. Aí tu vê, chega um momento que você confia naquela pessoa. E aí você pode, sim, se abrir para aquela pessoa, ficar vulnerável. Mas claro que certeza nunca teremos. E aí a gente chega no nosso quarto e último mito. Eu me garanto sozinho. E aqui também eu acho que é muito importante a gente falar rapidinho aqui sobre isso, né? Que mesmo que possa parecer infeliz e deprimente, muitas vezes a gente acaba admirando a força que isso evoca, né? Eu me garanto sozinha. Isso é algo reverenciado, as pessoas batem palmas, dizem, ah, a fulana é corajosa, né? Ela consegue fazer tudo sozinha, ela não precisa de ninguém, e a gente acaba criando a ideia de que isso é algo bom. Só que a jornada da vulnerabilidade não foi feita para se percorrer sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de pessoas que nos ajudem na tentativa de trilhar novas maneiras de ser e que não nos julguem. A gente precisa de uma mão para nos levantar quando a gente cai. Na verdade, sempre que a gente vai começar algo novo, a gente vai cair, né? Andou de bicicleta, caiu. Começou a aprender a caminhar, caiu. Por isso que muitas vezes a gente começa engatinhando, porque a gente tem medo de cair. Só que quando a gente tem o apoio de alguém, quando a gente tem alguém para nos dar a mão, é mais fácil. Então a criança, tu começa brincando, né? Tu dá as mãozinhas ali para ela e ela vai dando os primeiros passinhos, até que chega uma hora que ela vai sozinha. Então sim, a gente precisa de ajuda. Muitos de nós sabe prestar ajuda, mas quando se trata de vulnerabilidade, é preciso saber pedir ajuda também. Então não é só eu ajudar todo mundo, eu preciso também ser ajudado. E a gente precisa aprender, então, a receber ajuda sem julgamentos. Só assim que nós não vamos, né, vincular o julgamento à ajuda que a gente presta. Então, qual é o problema aqui? Muitas vezes, quando a gente ajuda alguém, a gente ajuda, mas está julgando. Porque fulano não consegue fazer essa coisa tão simples. Então, quando eu faço isso, julgo o outro, qual é a visão que eu tenho? Que, na verdade, quando alguém for me ajudar, ela vai ter o mesmo pensamento que eu tenho. Por que eu tenho medo que o outro julgue a minha roupa? Porque eu caminho na rua e vou julgando. Aí, olha o que parece aquilo, olha que coisa ridícula. E aí a gente acha que todo mundo é igual a nós. Então, aqui é a mesma coisa. Quando eu ajudo o outro, eu tenho que ajudar sem julgar. E a partir daí, eu consigo pedir ajuda, receber ajuda, sem ficar pensando, ah, será que o outro está me julgando? Então, as nossas maiores transformações pessoais e profissionais, elas ocorrem quando a gente para de querer controlar tudo, quando a gente se permite ser vulnerável e reúne coragem para revelar as nossas lutas, a contar aí o que a gente está passando e pedindo ajuda. É assim que a gente vai se transformar, é assim que a gente vai conquistar o que a gente tanto quer, é assim que a gente vai realizar os nossos sonhos, que a gente vai se tornar pessoas melhores. Então, a gente precisa entender que a falsa proteção criada por não se permitir ser vulnerável faz com que a gente não se conheça e não se permita ser nós mesmos. Então, eu deixo de ser eu mesma na visão de que, enquanto eu sou o que os outros esperam de mim, eu não vou ser julgada, né? Eu vou estar protegida.
Então, a gente precisa aprender quais são os nossos limites também, é outro ponto. E dizer não, mesmo que isso deixe o outro magoado. Quantas vezes a gente faz o que a gente não quer, né? Vai onde a gente não quer, porque a gente tem medo de magoar o outro. E aí, com isso, a gente não está sendo vulnerável também. Porque eu preciso expor, né? Pô, se é um amigo meu, eu posso, né? Eu deveria, pelo menos, poder dizer não. Eu não vou poder ir contigo, ou eu não quero ir nesse lugar porque eu não me sinto confortável. Então, sim, aprender a dizer não é outra forma de ser vulnerável, de abrir espaço para essa vulnerabilidade. Então, a gente precisa aprender que as pessoas que nos amam, aquelas com quem realmente a gente pode contar, elas nunca são críticas ou apontam o dedo quando a gente fracassa. Não, elas não ficam ali na arquibancada assistindo, né, vendo, deixa eu ver se ela vai cair. Não, elas estão na arena com a gente, elas lutam por nós, elas seguram a nossa mão. E é para essas pessoas que a gente deve olhar e não perder o nosso tempo, né, medindo o nosso valor aí pelo peso da reação das pessoas que estão lá na arquibancada, só olhando e esperando, né? Deixa eu ver se ela vai cair. Deixa eu ver se ela vai fracassar. Não é para essas pessoas que a gente olha e não é com base nesse julgamento das pessoas que estão lá na arquibancada, que não estão fazendo nada por nós, que a gente deve limitar, né, definir até onde a gente vai. Então, muitas vezes, a nossa primeira e maior ousadia é pedir ajuda. Então, a gente não aprende a ser vulnerável e corajoso por conta própria. A gente precisa, sim, pedir ajuda. Então, esses são os pontos, né, desse primeiro encontro nosso aí, dos nossos primeiros 2 capítulos. Eu sei que foi uma conversa longa, eu espero de coração que tenha te ajudado, que você tenha entendido, né? O principal foco aqui nosso era entender, né, que ser vulnerável não é fraqueza, pelo contrário, é ser corajoso, é ser verdadeiro com a gente mesmo. Então, a partir de hoje, eu quero que você observe toda vez que você tiver medo do julgamento, que você tiver medo, né, de se expor, medo de sentir e deixar o outro perceber que você está sentindo algo, tá? Observa isso com mais carinho e vamos juntos trilhando, então, nessa caminhada aí rumo a uma vida onde a gente não tem medo de ser vulnerável, onde a gente não tem medo de pedir ajuda, onde a gente não tem medo de demonstrar quem nós somos e o que a gente está sentindo, tá bom? Então, coloca depois aqui nos comentários como é que foi para você o nosso primeiro encontro. Eu sei que não foi ao vivo, mas a gente vai, aos poucos, definindo qual vai ser o nosso melhor modelo. Então, espero que tenha te ajudado e a gente se encontra na próxima semana para continuar a leitura, então, desse livro fantástico da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. Se você tiver Netflix, você pode ir lá pesquisar por Brené Brown, tem um documentário lá muito bacana também, que vai te ajudar, inclusive, nessa leitura do livro, tá bom? Nos encontramos em breve. Até mais. Tchau, tchau.